Mas antes, vamos falar sobre os erros comuns que acontecem quando a gente vai fazer um full face. Um dos principais é não ouvir o nosso paciente. A gente precisa ver o que está incomodando ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele deseja com o procedimento. Saber ouvir para conseguir, a partir daí, ter o melhor planejamento possível dentro do que ele gosta, do que ele quer melhorar. Porque não se trata de fazer uma harmonização para nós, se trata de fazer exatamente o que o paciente está esperando. Claro que a gente precisa ter bom senso, porque às vezes o paciente alucina que é coisas que não vão ficar bonitas e a gente tem o papel de esclarecer, de informar e deixar muito bem claro que ou às vezes aquilo lá é perigoso, né? Dependendo cada caso. Mas a gente não pode fazer o que a gente gostaria. Muitas vezes a gente quer melhorar uma região que o paciente adora. Exemplo, às vezes você tem um paciente masculino em que o lábio dele está extremamente fino. O paciente masculino tem um preconceito com relação, às vezes, a fazer o preenchimento. Ele acha que vai ficar com aquele lábio extremamente carnudo, desenhado com arco do cupido, bem proeminente. Então, a gente precisa ir com calma, precisa ir mostrando resultados, ir conversando com ele. Com o passar do tempo, conforme ele vai entendendo o procedimento, ele vai perdendo esse medo e essa relutância em fazer determinada coisa. Então, por mais que às vezes ele seja indicado, vai melhorar muito, vai rejuvenescer, a gente precisa também entender as limitações e os medos que esse paciente possui com relação a um determinado procedimento. Segundo erro, planejar seguindo quantidades padrões. Eu sempre coloco aqui vídeos sobre quantidades recomendadas. Essas são quantidades de referência. Não quer dizer que você vai ter que seguir exatamente essa mesma quantidade para todos os seus pacientes. Não existe uma receita de bolo em que a gente vai fazer tudo exatamente igual. A gente até pode fazer isso igual, mas o resultado vai ficar bom? Não vai dar um bom resultado para todo mundo. A mesma coisa com as técnicas, não dá para seguir e utilizar uma técnica para tudo. Cada paciente é diferente, a gente precisa ter um planejamento individualizado, com quantidades individualizadas e utilizando a técnica mais adequada para cada caso. E por isso que a gente precisa entender essas diferenças para que a gente consiga não produzir cópias idênticas de paciente, e sim um resultado mais natural possível e específico para ele. Então, não se atentem a quantidades e não sigam quantidades específicas ao pé da letra. Na harmonização facial, isso não vai funcionar. A gente precisa entender o que aquele gabarito, aquele guia está nos dizendo, e aquilo vai servir para nos orientar e não para a gente seguir exatamente a risca. Outro erro comum é apenas pensar em injetar, como foi o caso que eu falei antes. A pele tem que estar preparada para ter essa sustentação, para conseguir segurar a quantidade de ácido hialurônico que a gente vai fazer. Então não adianta nada a gente prever 20, 30 ml de ácido hialurônico para um paciente se a pele dele não vai suportar. Aquilo vai ficar legal na hora, mas com o passar do tempo vai ficar um efeito pesado, às vezes deformado, e vai ficar um efeito artificial. Então a gente precisa ter esse bom senso de observar esse paciente e indicar o melhor tratamento para ele naquele momento, mesmo que ele precise 20, 30 ml, mas aquilo precisa ser progressivo e ele precisa ter paciência. A gente tem que explicar para o nosso paciente que ele não acordou um certo dia e envelheceu 20 anos, ou toda a flacidez se acumulou em apenas um dia. Do dia para a noite ele acordou e estava flácido. Isso não acontece, isso vem acontecendo há vários anos. E se ele não fez nada para tratar e recuperar essa pele, não adianta querer um milagre de que um dia você resolva todos os problemas que ele adiou por 20, 30, 40 anos. Então ele precisa entender que isso é um processo, é um tratamento que ele vai fazendo para melhorar a pele dele. Outro erro é não tratar globalmente a pele. Já acaba incluindo, né, no erro anterior. A gente precisa estar olhando a pele desse paciente
Não só pensando em coisas que a gente injeta, que a gente coloca dentro da pele, ácido hialurônico, botox, fios, bioestimulador. Às vezes tem recursos muito simples que a gente precisa estar utilizando para melhorar a qualidade nutritiva dessa pele ou o aspecto superficial dessa pele, que às vezes não dão tanto retorno financeiro, mas que embelezam muito mais a face. O paciente precisa, a pele dele necessita e a gente precisa também saber tratar. Então, às vezes, eliminar manchas, poros dilatados, nutrição dessa pele, aquele aspecto plastificado da pele ou ressecado, a gente precisa tratar isso de forma mais superficial. Não é somente internamente, a gente precisa tratar todas as camadas da pele desse paciente para que a gente consiga ter um resultado mais natural e, né, de uma forma mais perfeita, mais global, pensando em todos os aspectos dessa face. Então, às vezes, o paciente não está só buscando recursos, né, caros. Às vezes, recursos simples. Hoje em dia olha, nós temos muitos produtos incríveis que dão muito resultado e que os pacientes amam. Só que a gente precisa saber incluir isso no nosso tratamento e pensar de uma forma mais ampla e não apenas só sobre esses produtos que a gente começa colocando para reestruturar, para puxar, para paralisar a musculatura. Não são os básicos, existe uma infinidade muito grande. A gente precisa associar esses tratamentos para conseguir um resultado ainda melhor. Outro erro é não entender a evolução do envelhecimento desse paciente. A gente precisa saber em qual estágio do envelhecimento a pele desse paciente se encontra e como é que estão as estruturas internas dele, musculatura, a própria flacidez da pele, reabsorção óssea, quanto de gordura que ele possui. Tudo isso acaba influenciando na quantidade de produto e nos tratamentos que a gente vai estar utilizando para esse paciente em questão. Tem pacientes que às vezes estão mais acelerados nesse processo de envelhecimento com relação à idade deles, como tem pacientes que às vezes já têm uma idade cronológica mais elevada, mas que estão com as suas estruturas, seus compartimentos muito mais estruturados e parecendo ser mais jovens. Então, tudo isso vai depender do nosso paciente e a gente precisa entender em qual estágio que ele se encontra antes da gente começar a fazer o planejamento. Outro erro comum é colocar grandes volumes apenas para a gente faturar. Então, pensar somente em preenchedor e não tratar outras questões da pele, como flacidez, como às vezes fazer uma toxina botulínica, como fazer uma simples hidratação. Muitos profissionais acabam pecando nisso e acabam dando apenas essa única possibilidade para o paciente. E pelo paciente às vezes ser leigo, não entender tanto, ele acaba indo por esse princípio. Mas a gente não pode estar ali só pensando em vender. A gente vai conseguir, às vezes, vender para esse paciente uma quantidade grande, só que ele não vai mais voltar, ele não vai indicar, ele piora, vai estar falando mal de você. Então, quanto mais a gente buscar resultado para o nosso paciente, mais ele vai indicar o nosso tratamento, vai trazer mais pessoas para que venham ao nosso consultório. Dessa forma, a gente consegue crescer e se tornar referência na nossa cidade. Outro erro comum é causar desarmonização. É utilizar grandes quantidades, como foi o caso do erro anterior, tentar vender somente por vender, colocar grandes quantidades e acabar colocando quantidade de produto a mais nesse paciente que era necessário e que essa pele não estava preparada para determinado tratamento. E aí começa a acontecer aquele exagero, você olha e acaba se incomodando com o resultado, você vê que não fica um aspecto natural, o paciente ficou completamente alterado, não é mais aquele aspecto natural dele, ele já alterou a sua própria fisionomia, em que você pega às vezes uma imagem dele e você não consegue nem perceber que é a mesma pessoa. Esse tipo de procedimento aí passou do ponto e muitas vezes o paciente ele acaba pedindo para retirar essa quantidade de produto porque ele acaba não se acostumando com aquele resultado. Então, hoje, cada vez mais a gente vê esse aspecto de desarmonização, de pacientes retirando essa quantidade exagerada de produto que foi colocado de qualquer forma. Outro erro comum é não dominar os planos de aplicação. Quando a gente não domina o plano de aplicação, a gente acaba colocando produto na região errada, dando às vezes aquele aspecto artificial na hora que o paciente vai falar, sorrir e vai movimentar aquela região.
E também a gente corre o risco de colocar produto numa região que aumentam as chances de uma intercorrência, seja ela às vezes relacionada a intercorrências mais graves ou às vezes a efeitos adversos que a gente não gostaria, como às vezes o produto ali ficar evidente, ficar uma lombada, ficar uma elevação, ficar um caroço, né? Tem N formas que acaba influenciando ali se a gente for utilizar o plano de aplicação errado. Então, isso acaba incomodando muito os pacientes. Outro erro comum é não usar o produto correto para cada uma das regiões. Com isso, a gente pode ter uma intercorrência por ter utilizado um produto que às vezes não é indicado para aquela região, pode estar fazendo com que o resultado dure por menos tempo, pode criar encapsulamento ali daquele ácido hialurônico, a gente não consegue às vezes moldar, ele fica com aquela elevação, com lombadas ali na região visível a olho nu, porque acaba gerando sombras ali na região facial. Então, quando a gente utiliza o produto errado, a gente tem grandes chances de ter uma intercorrência. Outro erro também que pode acontecer é não estar preparado para uma intercorrência. Por mais que a gente sempre busque fazer tudo perfeito e estudar o máximo possível para não ter uma intercorrência, a gente precisa estar preparado para que aconteça alguma intercorrência. Se acontecer, quais são os passos que você vai seguir? O que você vai orientar para o seu paciente? Quando a gente tem isso bem elaborado, já tem ali o passo a passo detalhado, a gente mesmo já se sente mais tranquila. Já sai, né, uma tonelada de peso dos ombros. Sem falar que às vezes você tendo essa orientação por escrito, você consegue ali naquele momento de aflição, de medo, de desespero profissional, em que você tá plena por fora para tranquilizar o seu paciente, mas lá dentro você tá apavorada, você tem essa orientação para seguir e para se acalmar. Dessa forma você também não comete nenhum erro, não indica alguma coisa, não vai ligeiro pesquisar ali na internet para ver o que você vai recomendar para ela. Dessa forma você também vai se tranquilizar e você consegue orientar o paciente seguindo o passo a passo de um protocolo de atendimento em casos de intercorrência. Esse tipo de passo a passo tem dentro da harmonizador Elite, para que caso ocorra, né, as principais intercorrências que a gente normalmente encontra no nosso consultório, você consiga ter tudo documentado, de qual o procedimento inicial, o que você faz em seguida, qual medicação, qual momento que entra com determinada medicação para tratar cada uma dessas intercorrências, para que a gente, né, não tenha nenhuma evolução, né, causando um caso mais grave, uma complicação para esse paciente, e a gente consiga reverter o quanto antes possível isso. Então a gente precisa estar preparado. Dessa forma a gente também vai se sentir mais seguro e vai passar muito mais segurança para o nosso paciente.